Então, beleza, pessoal? Agora nós vamos fazer aquela revisão bem básica para depois irmos para as nossas atividades, né? É isso aí, né? Eu sei que é tudo tranquilo para vocês aí, mas vamos fazer um resumo. A aula foi tranquila, né? Foi. Bora começar aí? Então, um pouquinho aí do que foi falado foi a associação mista, né? De resistores, quando você usa em série e em paralelo. Então, quando você utilizar os dois, né? Uma associação mista de resistores consiste em uma combinação em um mesmo circuito das associações série e paralelo. Como assim? Você pode pegar esse resistor, transformá-lo em um só e puxar, por exemplo, vou fazer aqui mesmo. Você pode usar ele aqui, ó, fazer ele como um resistor apenas nesse ponto e desconsiderar essa parte. Aí você vai ter o quê? O resistor 2, 3. Aí você vai ter uma corrente elétrica também, né? Que vai passar por esse resistor. Aí tem que ser uma corrente 2, 3 também. Que é a mesma que passa em 1, né? Então, beleza. Instrumentos de medida elétrica, falamos dos instrumentos de medida, servem para medir, mensurar grandezas físicas. Os valores medidos podem ser obtidos de forma analógica e digital. Então, nos dois casos eu botei aí, analógica e digital. Quais são os instrumentos que nós podemos utilizar? Um amperímetro, se você procurar lógica, você consegue achar, se para medir apenas corrente, voltímetro para medir a tensão que está sendo submetida e também prestar atenção para cada instrumento tem um valor de medida, né? Se você quer um instrumento que vai medir uma corrente muito baixa, você vai ter que pegar um instrumento que seja preciso para aquilo, ou muito alta, outro instrumento. O voltímetro, o galvanômetro e o ohmímetro. Substituindo todos esses, você pode utilizar apenas um. Qual vai ser esse objeto? O multímetro, né? Então, o multímetro digital possui, né, um mostrador de cristal líquido. Então, é esse mostrador aqui. Dependendo do tipo de instrumento que vocês pegarem, pessoal, olha só, eu já vi um vendedor fazendo uma exposição de um multímetro desse, só que especial para quem? Para pessoas que trabalham vamos dizer, engenheiro elétrico mesmo, o cara que vai trabalhar com aquilo. Multímetros de 25, 30 mil reais, você podia jogar ele praticamente, bater no chão, pegar água, ele era todo cheio de coisa, a prova d'água, choque, lógico, só não podia bater no visor direto, né? Ele tinha até uma proteção. Mas se ele batesse assim, ó, virado para baixo, não acontecia nada. Você poderia ligar ele de qualquer forma que ele não iria danificar, ele tem um sistema de proteção que ele já evita que queime. Então, isso aí são instrumentos especial para engenheiro elétrico, um técnico que vai, só que dificilmente vai ser um técnico que vai utilizar, né? O engenheiro elétrico ele vai trabalhar com altas tensões, fábricas, né? Então vai ser aí, que se fala, eu acho que é eletricidade predial, né? Ou não? Quando é indústria, isso. Eu acho que é de alta tensão, né? Indústria, pode né? Ser baixa e alta tensão. Isso, né? baixa e alta. Então aí tem que ter uns instrumentos muito bons e tudo mais. Então, como eu falei para você, agora você quer medir só numa plaquinha ali, um instrumento bem pouquinho, você vai pegar um bem simplesinho para medir. Você não vai gastar 25 mil reais para não usar, né? Então, tudo tem que ser específico. Faz. Tem gente que acaba usando, mas sem necessidade, né, gente? Compra o que é necessário, certo? Então, agora vocês vão para as atividades, prestar atenção, olhar o que é série, olhar o que está em paralelo. É misto, resolve primeiro o que está em paralelo, depois junta tudo em série, né? Porque é mais fácil resolver. Mas tem horas que vai ter que resolver primeiro em série, dependendo da situação. Vamos ver mais exemplos, né? Então, vamos lá, faça a atividade e já a gente volta. Daqui a pouco a gente está de volta. Isso. Então, beleza, fizeram as atividades, né? Com certeza fizeram e deve ter acertado todas, porque hoje a aula está muito leve, está tranquila. Mas mesmo assim, vamos lá, vamos falar um pouquinho, porque senão, né? Isso, vocês ficam até meio bravos quando a gente fala tranquilo. Mas se você parar, fizer passo a passo, vai dar certo. Vamos lá, começando? Então, a primeira questão aí. Pessoal, olha só, essa primeira questão é uma questão que ela tem aí da Universidade, no caso da Bahia, né? UC-SAL Bahia, agora tem o UCSAL, né? Eu não sei a pronúncia direito, como é que eles chamam.
Beleza, só que olha só, eu vou mostrar algo interessante, que essa questão ela fala o seguinte, tem-se resistores, ele não falou quantos, só que tem, de 10 ohms, todos eles de 10, todos idênticos. E deseja-se montar uma associação de resistores equivalente a 15 ohms. Olha o que está sendo falado. O número de resistores, no caso, necessários à montagem dessa associação ele te dá que pode ser 3, 2, 4, 5 e 6. O que ele está te dizendo? Ele não está te falando se é em série, se é em paralelo, se é mista. O importante tem que ser pelo menos uma dessas respostas, certo? Se você resolver, se você quiser pesquisar também, você vai observar que geralmente as pessoas acham um resultado. Vamos fazer aqui, eu vou explicar por que essa questão é interessante. Olha só, você pode fazer dessa forma. Ah, professor, mas como assim? Diz que é tudo de 10, né? Não pode ter 5. Como apareceu esse 5? Para dar 15, só é a ideia. Beleza, montei. Mas como eu consigo esse 5? Fazendo uma ligação em paralelo. Como? Porque eu sei quando dois resistores idênticos são ligados em paralelo, a sua resistência é a metade. Então, esses dois de 10 acabam virando um de 5. E aí, no final, vai ter 15, né? Isso. Você então, o que eu vou fazer? Um de 15. Vamos lá, resolver essa parte. Como é que resolve? 1 sobre resistor equivalente é R1, R2, né? Vamos chamar de R1, R2, mas poderia ser qualquer R, tá? Qualquer R. Aqui, por exemplo, eu nem precisaria. Colocar só o R aqui já estaria o suficiente. É só para mostrar, né? Que é 1, 2, 3, quantos você quiser. Então, como é que você faz? Ó, eles todos são 10. Por isso que eu estou falando que não tem diferença, né? Então, pode ser 10 e 10. Repete o denominador e soma os numeradores. Vai dar quanto? 2. Não já tem aqui, ó, um igual ao outro. O que eu faço? Inverte. Inverto. Fiz a inversão. Resistor equivalente é 10 dividido para 2. O 1 não precisa aparecer, né? Porque ele é um elemento neutro aqui. Não tem necessidade. E 10 dividido para 2 é 5. Pronto, perfeito. Achei aí que a minha questão correta é a letra E. Beleza. Aí você olha lá, poxa, eu fiz a questão e acertei. Perfeito. Só que aí uma pessoa entrou... Um outro aluno resolveu fazer diferente, né, professor? Só que tem um porém. Outra ideia. O aluno foi lá e marcou 6. Ele está dizendo que aqui está correto. Só que teve um outro aluno que entrou com recurso porque ele disse que a resposta 6 também está correta. Mas ele pensa, mas como assim? Analisa o seguinte, olha só, vou passar de novo para o 44, olha só. Eu não fiz aí com 3? Aí você pensa, mas como, professor? Como é que o senhor consegue? 2 de 10 dá 5, né? Vamos lá, então eu vou fazer, né? Em paralelo. Ponto A até um ponto B, né? Olha aqui, ó. Eu venho aqui, ó, 1, 2, certo? 10 e 10, não é isso? Isso. 10. Já vimos que deu 5, né? E 10. Aí aqui eu vou fazer de novo. Mais outro. 10. São todos de 10, não pode pôr outro, né? 10. Deu 5 de novo. Beleza. Aí o aluno fala, mas como assim? Eu fiz e deu 3. Ótimo, você fez e deu 3. Não tem problema nenhum. Deu 3, está correto. 10. Pronto. Aí o que aconteceu? Olha aqui, chegou em B. Colocou aí, 6. Olha o que aconteceu. Ponto A, eu chego aqui, ó, o primeiro. 1, 2... Equivalente, né? 3 e pronto. O que eu vou fazer? 5 usando 2 de 10. 5 usando 2 de 10. E 5 usando 2 de 10. Quanto deu? 15. 15. Então, aqui a minha resposta... Gente, eu não vou fazer porque eu já fiz essa conta, tá? Tá feito no slide anterior, eu vou até mostrar. Então, aqui, ó, B igual a 15. E usou 6 resistores de 10 e deu 15 também. Significa o quê? Que essa questão ela pode ser cancelada. Ou tem que ser dado correto para os dois. Só que quando geralmente tem duas... eles anulam. Anula porque tem duas questões erradas e não pode ter duas. Mesmo porque... sendo a questão de Enem, você pode encontrar essa situação. Porque eles sempre falam
no caso que a resposta só tem uma, né? Então, só tem uma, não pode ter duas. Então, o que aconteceu? A resposta aí está correta e a resposta A está correta. E talvez se você associasse aí 10, 12, aí conseguiria 15 de outras maneiras também, mas aí não tem a resposta mais do que 6. 5 não daria, por mais que você ajeite. Se você usasse 4 resistores em paralelo, você conseguiria, né? Que aí teria metade, 2,5, vai somando até ter o 15. Não tem, mas aí seria imenso, né? Justamente. Mas como o professor Décio, para no 6. Então, a única opção que você vai ter aqui é essa opção. Porque 4 de 10 vai dar 2,5, ou né? vai ser essa opção, ou essa opção. 4 de 10 vai dar um 2,5. Isso. Então, se você usar 8, vai dar 5. Isso. Então, se você usar 3 de 8, são 24, vai dar 15. Mas aí não tem a resposta 24. Não. Você também conseguiria, com 24 de 10, colocando essa formação, você conseguiria fazer 15. Só que aí, no caso, mais de 6 teria. Então, tomar muito cuidado, porque não é porque do Enem, um concurso ou uma faculdade, que você não tenha, pessoal, na verdade, mais de uma resposta. Eu achei muito interessante quando o professor Meck deu essa ideia, ele falou assim, não, vamos colocar, para a gente falar para os alunos que pode haver numa prova, né, numa avaliação, 2 respostas. Só que aí, o que você tem que fazer? Recurso. Aí você pode se você acertou, nem tanto, né? Você pode pensar assim, mas se você errou, você marcou 3. Não dá, entra com recurso. Mas olha só, é interessante, pessoal. Mas é uma questão, gente. Tem gente que não passa num concurso por uma questão. Eu consegui não passar por meio ponto. Então foi a metade de uma questão. Foi uma das frustrações da minha vida, mas como se fala, um fracasso às vezes te deixa mais forte e você acaba conseguindo depois. Isso aí faz parte, tá? Ninguém é só 100% felicidade, não, tá? A porrada, ela bate mesmo na cara da gente, a gente levanta e vai. Se você tivesse acertado, não teria... Você ia entrar com recurso, né? Isso. Mas o que acontece? Tem como entrar com recurso? Entra, pode ser a diferença de passar ou não. Beleza? Vamos continuar, que ainda tem mais algumas questões. Vamos lá? Então, questão de número 2 aí, né, professor Décio? Isso. Para se determinar a resistência R do circuito abaixo, olha aí, está montado aí, mas tem vários equipamentos. Toma cuidado. Utiliza 2 aparelhos de medida, em amperes e volts. Então, um amperímetro e um voltímetro, né? Mas aí, quem que é o voltímetro? Quem que é o amperímetro? Olha o Q só. É um voltímetro? Esse aqui está meio borradinho, mas é o Q. E esse aqui é o P, né? Isso. Q é voltímetro? Né? O Ele está ligado com... Está em série ou em paralelo? Você vê que sai da bateria, que é a fonte, né? Isso. Entra no Q, no medidor. Vamos lá para as opções, então? Né? Então, observando o circuito, vemos que Q está associado em série, logo é um amperímetro. Olha aqui, ó, está em série porque... E olha P aqui, está em paralelo, ó. Pega nos 2 pontos do resistor por fora. Aqui está em paralelo, né? Então, nós vimos que quem está em série é amperímetro e quem está em paralelo, voltímetro. Perfeito, uma questão só para mostrar aí a ligação, né? Justamente. Questão 3. Voltímetros e amperímetro são os instrumentos mais usuais para medições elétricas. Evidentemente, para a obtenção de medidas corretas, esses instrumentos devem ser conectados de maneira adequada, igual nós fizemos na questão número 1, né? Na questão número 2. Além disso, podem ser danificados se forem conectados de forma incorreta ao circuito. Suponha que se deseja medir a diferença de potencial, aqui está submetido o resistor R2, só o 2. Diferença de potencial é tensão. Isso. Bem como a corrente elétrica que o percorre. Então, quero medir a corrente elétrica que passa ali no R2 e também a tensão. Qual é, na verdade, a figura que representa a correta conexão do voltímetro V, que tiver V lá é voltímetro, tiver A é amperímetro, para a realização das medidas desejadas sobre o R2. Olha, o amperímetro tem que ficar em série com o R2. A letra A já dá para ver que o voltímetro está em série, porque ele vem só aqui, ó, em um fio e prossegue. Tá. E o amperímetro está em paralelo também? Isso, o amperímetro tem 2 caminhos. Então, essa aqui é incorreta. A de baixo, a letra D, o voltímetro, beleza, está em paralelo, perfeito. Porém, o amperímetro está em paralelo.
Então, não pode. Amperímetro em paralelo. Do lado, nós vamos ter, ó, os dois estão em paralelo. O amperímetro não pode estar em paralelo. A letra C, os dois estão em série. Então, também não pode ser. Letra B, facinho, né? Deve ser ligado em paralelo e R2 amperímetro em série. Pronto, tá aí a questão. Podia pôr o amperímetro antes ou depois, mas o amperímetro podia ser antes do R2, mas em série. Ele podia estar até aqui, ó, se quisesse. Poderia. Aqui, poderia estar aqui, poderia estar aqui, não tem problema. Até só antes do R1, já que a corrente é igual em série, né? Isso. Não tem problema, porque é constante. Muito bem. Então, a questão de Enem, um circuito simples é composto apenas por uma bateria B, olha aqui, bateria, uma lâmpada L, a lâmpada. Com esse circuito elétrico, um estudante montou 4 conexões diferentes com o mesmo medidor de intensidade de corrente elétrica, conhecido como amperímetro. Após as montagens, conforme a figura acima, o estudante apresentou versões das conexões realizadas. Em qual dessas versões o amperímetro irá fornecer a leitura real da intensidade de corrente elétrica no circuito? Então, qual seria? Nós sabemos o seguinte, só de olhar, tem que estar em série. Então, pode ser antes ou depois, né? Isso. Dá para observar que quando tem mais de um caminho, né, professor Décio? Aqui, ó, tem um nó e está em 2. Aqui outro nó. E ele está até antecipando, né? Antes de chegar lá na lâmpada, mas está em paralelo. Então, você já consegue observar, ó, em um fio antes e no fio depois. Essa questão aqui está bem direta, né? A conexão 1 apresenta uma maneira correta de se ler a corrente elétrica em um circuito. Nesse caso, optou-se por colocar o amperímetro do lado esquerdo da bateria. Perfeito. A conexão 2 fornece uma leitura menor que a da conexão 1, já que parte da corrente elétrica dissipou-se ao percorrer todo o circuito. Que então, estava no final, não tem nada a ver, né? Isso, tá ali, ó. Depois, será que tem isso? Desculpa aí. Tá afirmando isso a letra B, né? A 3, a conexão 3 é melhor que a conexão 1 e 2, por esse procedimento fez com que somente a leitura da corrente elétrica percorrida na lâmpada fosse mensurada. Está dizendo que está em paralelo, né? A conexão 4 é quase idêntica à conexão 3, portanto, fornecerá a leitura da corrente elétrica percorrida na lâmpada e também na pilha. Olha só. A conexão 4 é a maneira correta de se ligar o amperímetro. Portanto, fornecerá a leitura, no caso, né, da corrente elétrica percorrida na lâmpada e também na pilha. Isso. Então, vamos lá. Então, a 1 está correta, como foi falado, né? Está correta, pois o amperímetro está ligado corretamente, ou seja, em série, e indicará a corrente elétrica no circuito, independente de estar do lado esquerdo ou do lado direito. A Pois é falso porque diz que lá tem uma diminuição, né? A D e a E estão incorretas. Por quê? Não vai reduzir, porque está no final, e nem vai ser boa, porque está em paralelo. Porque a da C em diante fala que está em paralelo, né? Observe que está ligado de maneira errada, não vai medir. Então, só vai medir o quê? Se estiver em série, independente de estar do lado direito ou esquerdo, no início ou no final. A corrente a letra B está falsa, não porque colocou do lado direito, mas depois, mas porque diz que diminuía a corrente, não diminui. É do mesmo jeito que antes. Exatamente. Então, pessoal, olha aqui, toda vez que for colocar um amperímetro, se está no início ou no final, o que nós falamos? A corrente elétrica inicia, chega no final. Mesmo que ela chegue aqui, encontra a ramificação. Separa em 5. Depois ela vai voltar nas 5 a ser uma só e vai continuar com o valor que tinha. Se era 12 no início, vai chegar a 12 no final. Se era 12 no início da ramificação, quando voltar a ser um único ponto, um nó, né, que nós falamos, vai ler da mesma forma. No início, no final, no meio, não importa. Se não for ligado em paralelo, tem que estar ligado em série, vai danificar o equipamento. Exatamente. E não vai medir. Beleza, então, nos vemos aí na próxima aula. Tchau. Até a próxima aula.